Olá, muito bom dia! Hoje é o último domingo do mês de agosto, dia 30 de agosto. Nós estamos na manhã deste domingo, através dessa oportunidade, pelo Zap, pelo site da igreja, pelo Instagram meu e também da igreja. Então, temos a oportunidade de transmitir o que seria uma aula de escola bíblica dominical, se presencialmente aqui estivéssemos reunidos. Muito bem. Seja muito bem-vindo. Mais uma vez é um prazer poder falar com todos vocês. Deus nos abençoe de maneira muito especial. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia para a leitura em Eclesiastes, capítulo de número 12. Olhem dos versos 9, 10 até o verso de número 14. Eclesiastes, capítulo de número 12, de 9 a 14. Diz assim o texto: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento. E atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Perceba que o pastor está aí em caixa alta, letra maiúscula. Demais, filho meu, atenta. Não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Muito bem, queridos, vamos à exposição de hoje. O título da nossa exposição: a chave para a verdadeira satisfação. Ao longo da leitura do livro de Eclesiastes, que foi escrito por Salomão, rei de Israel, o terceiro rei de Israel, nós nos deparamos com vários fatos envolvendo a vida do rei, que, muito rico, teve a oportunidade de desfrutar de várias situações que envolveram a sua vida. Ele fala que ele plantou vinhas, ele fala de lagos, ele fala de ter tido mulheres, de ter comido do bom e do melhor com abundância, ter feito experimentos com bebidas. Mas ele diz que no final de tudo, veja, olhem de novo o versículo de número 13. De tudo que se tem ouvido, a suma, o resumo é o seguinte: teme a Deus. Então o título da lição, mais uma vez, é a chave para a verdadeira satisfação. Primeiro tópico. Vejam nos versos 9 e 10 o que nós podemos chamar de o propósito legítimo do pregador. As considerações finais que ele faz de si mesmo. Primeiro, ele procurou ensinar ou transmitir ao povo conhecimento. E ele fez isso com atenção e análise. No verso de número 9, ele usa duas palavrinhas aqui. Ele fala de atentando, com atenção, e esquadrinhando, que é o mesmo para análise. Segundo, ele procurou usar palavras francas, com eficiência, autoridade e verdade. Isso demonstra que Salomão, como um pastor, um condutor do povo, do rebanho, era alguém que se interessava pelo que era útil ao cuidado do seu povo. A perícia do pregador, na sua tarefa de expor a verdade, está exposta aqui diante de nós, quando ele se utiliza de três verbos: atentando, esquadrinhando e compôs. Literalmente, atentando é pesou, um verbo raro que enfatiza uma avaliação cuidadosa, indica para essa avaliação honestidade, prudência, equilíbrio do pregador no uso das palavras. Segundo, quando ele fala de esquadrinhar, ele enfatiza a profundidade
e a diligência, o cuidado, o zelo na sua pesquisa. Quando ele fala de compôs, isso indica uma ordem e mostra-nos a perícia com que ele fez a sua apresentação, lembrando-nos de que existe um elemento artístico no seu trabalho, como na verdade toda pregação e redação também possui. Segundo lugar, olhem para o verso de número 11. E, por favor, confira o verso 11 de Eclesiastes 12, conjuntamente com 2 Pedro, capítulo 1, 19 a 21. Segundo ponto aqui da nossa exposição, a fonte de autoridade do pregador. No verso de número 11, ele diz o seguinte: as palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados, as sentenças coligadas dadas pelo único pastor. Eu, quando fiz a leitura, chamei a atenção para que a palavra pastor está em caixa alta, letra maiúscula. Vejam, queridos, então, esse texto, o contexto de Pedro, lá diz que Deus usou homens santos, sujeitos ao tempo em que viviam, e ao espaço, ao ambiente, à cultura que viviam, com suas habilidades e características muito pessoais, para serem seus canais de transmissão de sua vontade escrita, sem que isso fosse um processo mecânico, robotizado. E aí, Lucas capítulo 1, de 1 a 4, nos dá uma boa ideia do que é essa ação de investigar, de escrever com diligência, sem que seja algo mecânico e robotizado. Por quê? Lucas capítulo 1 registra os critérios que Lucas usou para escrever o seu evangelho. Lembremos-nos de que Lucas nunca foi apóstolo. Lucas nunca esteve entre os 12. Então, como ele escreveu um evangelho com tantos detalhes? A evidência bíblica aponta primeiro para a ação do Espírito Santo. Óbvio, como todos os demais escritores. Segundo, ele diz que ele fez uma acurada investigação. Ou seja, ele foi na fonte, ele foi ouvir Pedro, foi ouvir João, foi ouvir Maria, ele foi ouvir as pessoas que viveram e conviveram com Jesus, foi ouvir Marcos, para que elas narrassem a ele o que elas tinham visto e ouvido, para que ele pudesse colocar numa certa ordem de fatos, de eventos no ministério e vida de Jesus. Essa é a ideia. Aqui, a gente precisa lembrar o seguinte: a participação do homem no registro da palavra de Deus não a torna menos digno de confiança. Deus, ele é o autor da palavra. O homem é o escritor. Às vezes me revolta, e a palavra é essa mesmo, me revolta, como determinadas pessoas se posicionam ante a palavra de Deus. Você vai falar com alguém, com certas pessoas sobre a palavra de Deus, ele diz assim: eu não acredito na Bíblia porque ela foi escrita por homens. Aí aparece uma mulher, um homem, aparece um ser humano que diz ter tido uma revelação de um sonho, ou um anjo apareceu para essa pessoa e ela passou a escrever algumas coisas. Pronto, vira best-seller. Essa pessoa que não quer ouvir a palavra de Deus, que não quer saber da Bíblia, compra e acredita. Cara pálida! Peraí. Bom, eu tenho uma teoria para isso. Na verdade, uma tese, que é bíblica. Por que essas pessoas, nesse momento, e às vezes ao longo de todo o seu processo de vida, não querem nada com a palavra de Deus, não querem nada com Deus, mas acreditam, porque dizem que a Bíblia foi escrita por homens, mas acreditam no livro que alguém supostamente teve um sonho ou disse ter visto um anjo e escrito o que o anjo disse para ele. Muito simples. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então, se essa pessoa não quer saber de Deus, não quer ouvir a palavra de Deus, é muito simples, ela não é de Deus. Ponto. Você pode concordar, você pode discordar, pode fazer o que você quiser, mas, por favor, nesse momento, prova que isso não é assim. Ele usa, Salomão, nesse trecho, nesse versículo 11, duas palavras
bastante interessantes. Primeiro ele fala de aguilhões. O aguilhão, ele era usado como um instrumento para estimular um animal no seu trabalho. E os pregos eram usados para fixar objetos na madeira ou objetos de madeira. E eles mostram, eles revelam, eles ilustram o duplo efeito dos ensinos do pregador. Suas palavras estimulam quem as escuta, e é a ação de fixar os ensinamentos na memória. O terceiro ponto da nossa lição, olhe para o versículo de número 13. Ele diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o resumo, a suma, o finalmente é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Antes, segundo Moody, um comentarista, ele diz que é ter reverência de Deus, um devido reconhecimento de quem Deus é e o que Deus exige dos homens no cotidiano da vida. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é o reconhecimento do seu poder e justiça que são imutáveis. Olha para o capítulo 3, versículo 14, quando ele diz assim: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens o temam. A segunda palavra é obediência ou guardar os mandamentos, que é resultado do temor a Deus. Quem respeita o Senhor, quem valoriza quem Deus é e o que Deus faz, é aquele que obedece e segue ao Senhor. Seguir seus direcionamentos e suas orientações para a vida e para o serviço no relacionamento. O conhecimento de Deus conduz à obediência. Não é a obediência que conduz ao conhecimento de Deus. E em último lugar, quarto lugar, a advertência, a motivação e o conforto para a prática da palavra. A palavra é dever de todos. Olha o verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Aqui temos a ideia de que todo o Eclesiastes, não só esse verso de número 14 do capítulo 12, mas todo o livro de Eclesiastes, fala sobre o julgamento de Deus que se dará no último dia e objetiva nos despertar para uma conduta responsável, sensata, prudente. Também nos adverte quanto às nossas motivações e deve gerar em nós consolo e conforto espirituais. 2 versículos para consubstanciar isso. Aí mesmo em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7. Há tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Ou seja, há tempos que a gente faz certas coisas, não faz as outras. Há tempos que a gente faz as outras, não faz certas coisas. E 11:9, que eu acho tremendo. Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Ou seja, faça o que te der na telha. Você é livre, faça o que te der na telha. Porém, olha como termina o versículo. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas tudo que eu fizer tem consequências e Deus vai me pedir contas disso. Isso me lembra quando Paulo escreve aos Romanos dizendo assim: todas as coisas me são lícitas. Ele fala isso em Coríntios, aliás. Mas nem todas me convêm, nem todas edificam, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Posso fazer? Posso. Posso falar? Posso. Posso ir? Posso. Posso mexer? Posso. Posso olhar? Posso. Posso pensar? Posso. Mas edifica, constrói, é para o bem. Me ajuda em quê? Segundo, tudo isso Deus vai pedir conta. Essa é a palavra que eu quero deixar com você. O verdadeiro segredo para a satisfação é temer a Deus e servi-lo, se relacionar com o Senhor. Que Deus te abençoe, que nós sejamos alvos da graça do Senhor. Tenha um bom dia, fique na paz do Senhor. Um beijo. Tchau, gente!